repetir esse texto agora, né? Pronto. Nós já estamos gravando. Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Estamos aqui na nossa aula de eletromagnetismo 1. E eu quero perguntar para vocês se vocês preferem que eu responda alguns exercícios agora ou eu posso avançar no nosso conteúdo, né? Mas, basicamente, o nosso conteúdo, ele meio que finalizou, né? Tem algumas coisinhas básicas que a gente precisa dizer. Um é o método das imagens, que eu acho que eu prefiro falar na aula de amanhã, né? Mas a gente pode resolver alguns exemplos da solução da equação de Laplace e a gente pode resolver o questionário anterior, né? Então, o que vocês me dizem? Pronto, vamos fazer alguns exemplos, que é melhor que a gente está aqui, né, e aproveita essa interação aqui, por mais mínima que ela seja, tá? Então, vamos tentar resolver alguma coisa da última lista? Teve alguma questão que deu mais trabalho para vocês? Alguma coisa mais complexa? Se não, eu posso resolver exemplos aqui da solução da equação de Laplace. O que vocês me dizem? Desculpa, professor, que eu tentei digitar e acabei enviando. Deu uma mão nervosa, mas enfim, se eu puder fazer alguns exemplos de Laplace, eu agradeço. Pronto, então vamos fazer assim, vamos fazer exemplos da equação de Laplace, certo? Obrigada, professor. Então, deixa eu apresentar aqui uma janela. Vamos torcer para o meu programa não ficar dando crash, que nem deu na aula de eletromagnetismo 2. Pronto. Então, quem são essas equações, né? Equação de Laplace ou equação de Poisson. A equação de Laplace é um caso particular da equação de Poisson. Então, o que ela é? Essas equações dizem que o Laplaciano do potencial é igual a menos o campo densidade de cargas, né? Densidade volumétrica de cargas, dividido por epsilon, a permissividade elétrica do meio. Quando a gente não tem densidade de cargas, então no meio, no vácuo, por exemplo, ou em algum dielétrico que não tenha cargas livres, esta equação aqui se torna a equação de Laplace. Então, nessa forma aqui, ela chama-se equação de Poisson, e nessa forma aqui, ela chama-se equação de Laplace. Para que serve a resolução da equação de Laplace? Por que ela é mais interessante do que outros métodos, né? Que a gente tem o método do uso da lei de Gauss ou o método do uso da lei de Coulomb. A lei de Gauss e a lei de Coulomb relacionam carga, distribuição de carga, né, com o campo elétrico. No caso da lei de Gauss, com o vetor densidade de fluxo elétrico, que pode também ser transformado no vetor campo elétrico, multiplicando, né, por epsilon. Na verdade, de D para E você vai dividir por epsilon, no caso. E a lei de Coulomb já relaciona diretamente a densidade de cargas, né, ou uma função densidade de cargas, com o campo elétrico diretamente. Então, você pode encontrar aí essas funções. E o potencial, a gente pode encontrar diretamente a partir do campo elétrico, porque a gente sabe que o campo elétrico é o gradiente, é menos o gradiente do potencial, né? Ou eu posso, então, escrever potencial é igual a menos a integral de infinito até um certo ponto A, de E, dl. Então, encontrando essas quantidades, eu posso calcular se eu tenho uma função ρv da posição, eu posso, a partir daqui, usando a lei de Gauss ou a lei de Coulomb, encontrar quem é o campo elétrico ou o vetor densidade, né, qualquer um dos dois, e a partir daqui eu encontro o potencial elétrico. Porém, lembre-se que esse processo aqui é um processo de cálculo vetorial. E esse processo aqui também, né, essa aqui, usando essa regra do potencial aqui, também é um procedimento de cálculo vetorial. Então, no bueno, né? Talvez fosse melhor se a gente tivesse um método direto de encontrar diretamente o potencial a partir da minha distribuição. Por quê? Porque tanto o potencial quanto
a distribuição de cargas são campos escalares. Então, por serem campos escalares, eu não estou lidando com um problema de cálculo vetorial, estou lidando com um problema de cálculo. E a partir daí eu calculo apenas um gradiente. Então o gradiente ele não é o gradiente de V, ele me retorna E. Então o gradiente ele não é uma operação tão complicada assim, né? É uma operação simples e que parte são só 3 derivadas, né? Em vez de você ter que fazer integrais e ter que lidar com isso. A outra vantagem, quer dizer, uma outra vantagem não, né? Uma vantagem adicional disso é que essa é uma resolução de EDO. Ela não é uma solução de integral, é uma solução de equação diferencial. Então a gente já tem diversas técnicas de resolução de EDO, que nós cursamos lá em cálculo 4. Vocês duas cursaram cálculo 4 já? Eu espero que sim. Ou vocês estão cursando nesse momento se vocês forem de elétrica, né? Porque elétrica cursa essa disciplina junto com o cálculo 4. Então, todas as técnicas de solução de EDO servem também para soluções da equação de Laplace. Tem uma coisinha pequena que eu quero tomar um tempo para discutir com vocês. Certo? Deixa eu só silenciar esse meu WhatsApp, porque senão o pessoal fica comentando aqui o tempo todo. Nós temos o seguinte problema. Como é que a gente resolve, né, essa equação? Então, vamos dizer que quais são as entradas do nosso problema? O que a gente... Qual é o ponto de partida do problema da solução de Laplace? A gente vai ter uma equação diferencial, então menos, aqui no caso a equação de Poisson, e nós vamos ter condições de contorno. O que são condições de contorno? A gente está dizendo que nós conhecemos V em uma determinada superfície S que contorna todo o volume onde a gente quer determinar esse potencial elétrico. Então a gente tem V em S. Isso aqui é a nossa EDO e isso aqui é a nossa condição de contorno. Deixa eu dar um exemplo bem simples para a gente entender por que é importante ter tanto a EDO quanto a condição de contorno e também para a gente criar uma questão que nós vamos precisar resolver, tá? Mas que talvez não esteja tão evidente apresentando só isso. Digamos que eu conheça uma EDO do tipo dy dx é igual a uma certa constante. Ok? Além disso, eu conheço x de um certo valor x0 é igual a y0. E eu também conheço um outro valor, x de x1 é igual a y1. Isso aqui são 2 pontos na reta. E esse cara é uma derivada. Aliás, não, deixa eu botar um só. Então, vamos lá. Daqui, ó, eu sei que a minha função y de x vai ser uma função afim. Integrando uma vez em relação a x, né? Isso aqui vai ser ax mais uma certa constante b. Então, eu sei que y de x é uma função afim. Se eu conheço um ponto, eu posso, então, relacionar essa função, que vai ser, inicialmente, essa minha solução geral, aqui, ó, eu vou chamar de solução geral, é uma família de funções. Então, eu posso dizer que esta solução geral está relacionada a uma família de possíveis soluções. Então, todas essas curvas aqui, desde que tenham a mesma derivada A, são possíveis soluções desta EDO. Como é que eu determino qual destas soluções é a solução válida para o meu problema? Eu aplico a condição de contorno. Então, vamos dizer que esse meu ponto x de x0 intercepta essa última curva. Então, vou dizer que aqui é o meu x0 e aqui é o meu y0.
Então, se eu conheço um ponto, então esse ponto é x, aliás, eu botei x de x0, mas é y de x0, né? Y em função de x0 é y0. Então, se eu conheço um único ponto, y de x0, então eu conheço qual das curvas desta família de curvas é a solução do meu problema. Então, como é que a gente resolve a equação de Laplace, esse problema da equação de Laplace? A primeira coisa que nós temos que fazer é averiguar a equação diferencial e encontrar uma solução geral para ela. A partir dessa solução geral, a gente aplica uma condição de contorno. Agora, veja só. Imagine que agora, em vez de ter esta forma dy dx, eu tenho a seguinte forma. Eu tenho derivada segunda de y é igual a uma constante. Então, aqui eu vou ter que integrar duas vezes para encontrar y de x. Então, quando eu integro duas vezes, eu encontro y de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. E agora minha família de soluções é qualquer parábola. Certo? Qualquer parábola agora vai poder ser solução. Então agora já deve ficar evidente que eu preciso de mais de uma condição de contorno. Vocês concordam comigo? Precisamos ter mais de uma condição de contorno. Por quê? A é um dado, certo? A foi dado na questão. Mas B e C são constantes de integração. Então, quando eu tenho duas funções, duas incógnitas, dois valores que eu não tenho, eu preciso ter dois pontos para poder resolver esse problema. Porque se eu tenho apenas um ponto, na minha família de curvas existirá mais de uma solução que passa pelo mesmo ponto. Então, sei lá, eu tenho mais de uma parábola que passam pelo mesmo ponto. Não sei, aqui eu estou desenhando qualquer parábola, tá? Então, eu tenho mais de uma solução porque eu determino uma variável, mas não consigo determinar outra. E, na verdade, não é só duas, né? Eu vou ter também uma família de funções que todas elas vão solucionar esse problema. Então, eu vou ter uma assim, uma outra assim, sei lá. Uma família aí de parábolas que vai ser solução do problema. Né? Que agora o meu problema tem uma complexidade a mais. Qual que é o problema que eu quero levantar na cabeça de vocês? Como é que eu determino que a minha equação de Laplace vai ter só uma solução? Né? Como é que eu posso garantir que a minha equação de Laplace tem uma única solução? Então, a gente chama isso de unicidade. Então, unicidade das soluções de Laplace e Poisson. Podem existir duas funções. Então, vamos dizer assim, que seja o potencial igual a menos ρv sobre epsilon zero. Quer dizer, vamos dizer que o laplaciano do potencial, ou seja, a gente tem a solução geral, a equação de Poisson. O laplaciano do potencial igual a menos ρv sobre epsilon zero. E vamos dizer que existam duas soluções. E essas soluções a gente vai chamar de V1 e V2. Beleza. Então, o que é que a gente sabe sobre esse problema? A gente sabe que V em S são as condições de contorno, né? Então, isso aqui é igual para as duas soluções. Vocês concordam com isso? E aí, pessoal, sim ou não? Eu posso reexplicar, não tem problema nenhum, viu? Entendeu não? Certo. Vamos voltar aqui ao nosso problema, certo? Eu coloquei duas condições de contorno.
Vamos pensar aqui nessas duas condições de contorno. Se eu tenho duas condições de contorno, vamos dizer que essa é uma condição e vamos dizer que essa é outra condição. E eu estou procurando soluções no interior dessa solução. Esqueça da parábola, vamos pensar que é uma função qualquer. Que funções podem solucionar esse problema? Qualquer função que cruze um ponto e cruze o outro. Então vamos dizer que essa seja uma função f1 e vamos dizer que exista uma outra função f2 que seja também solução f2. A única coisa que eu posso afirmar dessas duas funções é que, se eu tenho aqui x0 e x1, eu posso dizer que f1 de x0 é igual a f2 de x0 e f1 de x1 igual a f2 de x1. Eu estou dizendo que as duas funções se interceptam nesses dois pontos. Só que aqui a gente está pensando numa função bidimensional. Então, os limites de uma função bidimensional serão duas retas aqui, né? Esses são meus dois limites e eu quero definir essa função f de x no interior desses dois limites. Vamos agora imaginar isso para tridimensional. O que isso quer dizer no espaço? Eu tenho aqui o meu espaço e eu vou ter um volume V. Dentro desse volume, eu quero especificar uma função potencial, ou seja, V maiúsculo, que depende da posição, dentro desse espaço. Então, o que eu tenho dentro desse espaço? Eu tenho uma equação diferencial e tenho as condições de contorno, ou seja, eu tenho quem é V de S. Então, eu tenho quem é o potencial na superfície. Por quê? Aqui o meu espaço está sendo limitado pela superfície. Então, nos extremos, eu conheço aquele potencial. No interior, eu não conheço. Eu conheço a condição de contorno, mas não conheço a função. É a mesma coisa desse problema anteriormente que a gente resolveu. Eu conheço os pontos extremos da minha curva, mas eu não conheço a forma da curva no interior desses dois pontos. Certo? Ficou mais claro? Sim. Beleza. Então, a gente está transpondo essa ideia aqui do mais simples do plano para o espaço. Eu conheço quem é o potencial na casca, eu não conheço o potencial dentro. Por exemplo, se eu tenho um cabo coaxial aqui, e eu sei que o ponto externo está aterrado e o ponto interno está um potencial, sei lá, 10 volts, eu só conheço isso. Eu conheço, imagine aqui o cabo coaxial como um espaço. De fato, ele é um volume, certo? Esse volume interno aqui, ó. Todo esse volume para dentro do cabo coaxial. Existirá uma função potencial elétrico que depende aqui, vai depender do raio cilíndrico. Quem é essa função? Não sei. Mas eu conheço quem são os limites do meu volume. Quem são os limites do meu volume? Se esse meu raio interno aqui é A e o meu raio externo é B, eu conheço V de A e conheço V de B. Se existirem duas soluções distintas para esse mesmo problema, elas têm que satisfazer ao mesmo tempo a EDO e também tem que satisfazer as condições de contorno. Elas têm que satisfazer V1 de A, tem que ser igual a esse V de A aqui. Certo? Se eu chamar isso aqui de VA e isso aqui eu chamar de VB, mas no caso VB vai ser igual a 0 e VA igual a 10 volts, se essa função V1 satisfaz o meu problema, ela ao mesmo tempo tem que satisfazer a EDO e tem que também satisfazer a condição de contorno. Então V1 de A, V1 quando o raio é igual a A, tem que ser igual a 10 volts. E V1 de B tem que ser igual a 0 volts. Se existir V2, que também satisfaz esse problema, as condições de contorno têm que ser as mesmas. Então, V2 de A tem que ser igual a 10 e V2 de B tem que ser igual a 0. Mas nos outros pontos elas podem divergir.
Então, eu poderia ter, por exemplo, hipoteticamente, a gente vai ver que não, mas vamos dizer que aqui fosse 10 volts e aqui fosse 0 volts. Eu poderia, hipoteticamente, ter uma função que decresce, sei lá, logaritmicamente e a outra função que decresce linearmente. A gente, obviamente, sabe que elas duas não vão ser soluções da mesma EDO, porque a função linear não é igual à função exponencial, mas eu só estou mostrando o caso de duas funções que têm as mesmas condições de contorno. Nesse caso, elas, obviamente, não vão ser soluções da mesma EDO, porque nunca vão. Nunca que a derivada de uma exponencial vai ser igual à derivada de uma linear. Eu falei nunca, né? Eu não devia estar falando isso, não, que eu não tenho certeza. Mas a derivada de uma não vai ser igual à derivada da outra. Certo? A gente nunca sabe, porque aí vai surgir um contra-exemplo aí, sei lá. Mas, em geral, a derivada de um exponencial não vai ser igual à derivada de uma reta. Mas aí nós vamos criar um caso absurdo. Esse caso absurdo vai ser o quê? Nós vamos supor que elas existam, tá? Nós vamos supor que existam as duas. Então, deixa eu apagar todo mundo aqui que eu escrevi, menos esse outro desenho. Esse desenho eu vou deixar. Então, a gente vai dizer que V em S, que é a nossa condição de contorno, é igual para V1 e para V2. Então, vocês concordam com essa formulação desse problema? Ok. Bem, esse K lá foi consentido, não sei. Então, a gente pode avançar na seguinte situação. A pergunta que nós queremos fazer é: V1 e V2 podem ser distintas? Pergunta. Então, vamos ver como é que a gente soluciona isso. Vamos dizer que seja uma função VD, uma tensão diferencial. Uma diferença entre V1 e V2. Eu vou dizer que ela é V2 menos V1. Ok? Então, vamos primeiro observar quem é o laplaciano de VD. Vou separar isso aqui. Então, o laplaciano de VD é igual ao laplaciano de V2 menos o laplaciano de V1. Então, esses dois laplacianos devem obedecer à equação diferencial, tá? Porque V1 e V2 são soluções da equação diferencial. Então, o laplaciano de V2 é menos ρV sobre epsilon, e o laplaciano de V2 também é menos ρV sobre epsilon, aqui com o nosso sinal negativo. Isso aqui vai dar mais, então, portanto, zero. Nossa primeira conclusão é que VD, a tensão diferencial entre esses dois pontos, será a solução da equação de Laplace. Além disso, nós temos uma outra conclusão. Quem será a VD em S, condição de contorno? Certo? Então, aqui é a EDO e aqui é a condição de contorno. V de S, obviamente, vai ser V2 em S menos V1 em S. Como a nossa outra exigência é que tanto V1 quanto VS sejam soluções das condições de contorno, então a gente também precisa que essa diferença seja igual. Então agora o nosso problema VD de S é igual a zero. Então, nosso problema anterior, que era a solução de duas equações de Laplace diferentes, passa a ser
um novo sistema de EDO e condição de contorno. Então, Laplaciano de VD igual a zero e VD na superfície é também igual a zero. Vamos lá. Deixa eu só abrir aqui para ver para onde vai. Porque agora a gente vai fazer uma operaçãozinha para poder demonstrar que VD é sempre igual a zero. Beleza. Então, de acordo com o teorema da divergência, a gente pode colocar aqui o teorema da divergência. A integral no volume do divergente de A, dV, é igual ao fluxo de A, né? Então, a integral na superfície fechada de A ds. Por que isso é interessante? A gente pode calcular o fluxo de V de S, né? Porque a gente sabe que V de S é zero em qualquer ponto na superfície. Isso vai ajudar a gente a determinar quem é o divergente de VD. Então, nós vamos fazer o seguinte. Supor A igual a VD, gradiente de VD. Então, nós vamos supor que A é esse cara daqui. Então, nós vamos colocar esse cara, esse termo, no fluxo. Por que a gente vai colocar esse termo no fluxo? Porque a gente sabe que quando a gente multiplicar VD aqui na superfície, isso aqui vai dar zero. O outro lado, a gente vai ter um divergente do gradiente. Aí isso vai dar o Laplaciano, né? Vai resultar para a gente o Laplaciano. Então, nós vamos usar a seguinte identidade vetorial. O divergente de A, o divergente desse lado, né, é o divergente de VD vezes o gradiente de VD, e isso aqui resulta em VD Laplaciano de VD mais divergente de VD vezes divergente de VD. Então, a gente pode anular essa primeira parte, porque nós sabemos que o Laplaciano de VD é igual a zero. Nós encontramos aqui nessa EDO. Desculpa, aqui era gradiente. Gradiente de VD vezes gradiente de VD. Gradiente de VD vezes gradiente de VD. Portanto, a gente substitui essas duas escolhas aqui na nossa integral. A integral de... Esse gradiente aqui vai dar simplesmente o gradiente de VD ao quadrado, integrado no volume, igual a integral na superfície de VD vezes gradiente de VD integrado em ds. Como a gente está argumentando até então, esta integral é zero. Por quê? Porque VD em S é idêntico a zero. Então, se eu estou integrando um vetor que é zero multiplicado por qualquer coisa, isso vai dar zero. Essa integral é zero e nós temos a seguinte resposta. A integral no volume do divergente de VD ao quadrado é igual a zero. O que implica esta integral? Eu estou fazendo uma integral de uma quantidade que só pode ser positiva, tá? Porque o divergente de VD é elevado ao quadrado. Eu estou elevando ao quadrado, então esse valor aqui é sempre positivo. Eu estou somando um conjunto de valores que é sempre positivo e dizendo que essa soma é igual a zero. Esta soma só é possível se o próprio integrando é zero em todos os pontos. Então, isso significa que o divergente de VD ao quadrado é igual a zero. O que, obviamente, implica que
o divergente de VD igual a zero. E vamos relembrar que VD em S é igual a zero também. O que é o divergente? O que é a função divergência? A função divergência é a variação espacial daquele campo escalar. Então, o que eu estou dizendo é que o meu campo é nulo na extremidade. Então, essa equação aqui fala que VD é nulo na extremidade. Do volume. E esta outra parcela está dizendo aqui que VD não muda com o espaço. Se VD é nulo na extremidade e não muda no espaço, a única solução possível é VD igual a zero. Todo mundo concorda com isso? Sim? Se VD é igual a zero, qual foi a nossa definição de VD? A gente definiu VD para ser V2 menos V1. Isso implica que V2 é igual a V1. E eu acho que eu não gastei tanto tempo de aula assim, mas isso era importante para a gente falar. Agora a gente vai entrar nos exemplos. A conclusão de todo esse desenvolvimento é: a solução de Laplace possui uma única solução. Por quê? Porque eu comecei com V2 e V1 e forcei e disse assim, olha, os dois são diferentes. Mas a gente fez um desenvolvimento matemático e nosso resultado matemático foi, na verdade, os dois são iguais. Então a nossa suposição inicial de que eles eram diferentes, ela caiu por terra aqui pelo nosso desenvolvimento matemático. Então, como queríamos demonstrar, a solução... Opa! CQD, a solução da equação de Poisson é única. Então vamos agora aos exemplos, tá? Então digam aí, vocês querem começar a resolver as coisas com cilíndricas, esféricas, planas? Eu resolvi alguma dessas equações? Eu acho que eu resolvi alguma dessas equações antes. Eu resolvi, acho que para o cabo coaxial, não foi? E para placas paralelas, não foi isso? Vocês lembram? Deixa eu responder aqui. Teve um de cabo coaxial, não foi? Beleza. Então vamos calcular a capacitância entre dois cones, por exemplo. Então vamos dizer que a gente tem dois cones. O cone externo vai ser
Não vou nem botar assim. O capacitância não. Vou botar, calcule o campo elétrico entre os cones. Aí eu vou dizer que o primeiro cone, ele tem θ igual a π sobre 6. E o segundo cone tem θ igual a π sobre 4. Vamos colocar assim. Calcule o campo elétrico entre os cones devido a uma diferença de potencial V. Vou colocar aqui um V0. Vamos primeiro trabalhar com o vácuo, ok? Vou colocar aqui no vácuo. E aí, como é que a gente resolve esse problema? Vamos lá. Primeiro vamos desenhar, né, o que nós temos aqui. E eu vou desenhar as seções desses dois cones. Então, tenho aqui o primeiro cone e tenho aqui o segundo cone. Π sobre 4 é 45 graus. Então, vou desenhar aqui essa reta com 45 graus, mais ou menos. Pronto. E a outra reta com 45 graus. E o meu interno, vou colocar aqui tracejado, que é π sobre 6, que é tipo 30 graus, né? Ok. Então eu quero calcular qual é o campo elétrico no interior, né, desse espaço. E aí? Ideias? Nós vamos usar a equação de Laplace ou vamos usar a equação de Poisson? O que vocês me dizem? E aí, minha gente? Só tem duas opções. Vocês estão por aí, eu caí, o que está acontecendo? Não sabem? Ou... Tá. Ok. Então, quando é que a gente decide se a gente vai usar a equação de Poisson ou a equação de Laplace? A equação de Poisson é a nossa versão da equação de Laplace. Onde é que ela tá? Bem, a equação de Poisson é essa aqui. Vou V sobre epsilon. E é necessário que exista uma quantidade de carga livre. Aliás, com a carga livre não, né? É preciso ter uma distribuição de cargas no espaço. Não é a situação que a gente está vendo aqui. Nesse nosso problema, a gente não tem distribuição de cargas. Por quê? Porque eu estou supondo que é vácuo entre esses dois terminais. Então, entre esses dois terminais, se é vácuo, eu estou considerando ρV igual a zero e, portanto, a minha solução é a solução da equação de Laplace. Além disso, quais são as minhas condições de contorno? As minhas condições de contorno são tensão em θ igual a π sobre 4 vai ser igual a um valor fixo, e a tensão em θ igual a π sobre 6 vai ser igual também a um valor fixo. Eu quero uma diferença de tensão de V0, né? Então eu posso escolher um dos dois para ser terra e posso escolher o outro para ter essa tensão de V0. Então eu vou colocar terra aqui e aqui eu vou colocar o potencial V0. Então π sobre 6
vai ter a condição de contorno V0, e π sobre 4 vai ter a condição de contorno 0 volts. Então está aqui formulado o meu problema. Eu preciso agora encontrar uma solução para ele. Então a primeira coisa que eu vou fazer é escrever essa equação diferencial e tentar resolvê-la. Por que é importante fazer isso, né? Eu vou resolver essa equação para encontrar minha solução geral. E depois eu aplico a solução geral nas minhas condições de contorno. Esse é um problema de esféricas, cilíndricas ou coordenadas cartesianas? Problema de esféricas, não é? Beleza. Deixa eu só colocar aqui o clipe para meu livro ficar parado e eu conseguir consultar essa equação, que é o Laplaciano do potencial. Então, o Laplaciano do potencial é quem? 1 sobre r ao quadrado, derivada parcial em relação ao raio, vezes r ao quadrado, derivada do potencial em relação a r, mais 1 sobre r ao quadrado seno θ, derivada parcial em relação a θ, de seno de θ dv de θ, mais 1 sobre r ao quadrado seno quadrado de θ, del 2 del φ. Tudo isso aqui é igual a zero. Então, esse é o Laplaciano, tudo isso é o Laplaciano, é igual a zero. Note que essa não é uma equação vetorial, tá? Ela é uma equação de 3 variáveis, mas ela não é vetorial, ela é escalar. Então, vamos parar para pensar na simetria do nosso problema. O potencial aqui ele está variando com apenas uma variável. O potencial ele é constante com o raio e também constante com φ. É bem fácil de ver que ele é constante com φ, né? Nós temos uma simetria cilíndrica, então essa derivada em relação a φ é bem, obviamente, igual a zero. E ela também não varia com o raio, né? Eu estou supondo aqui que esses planos, esses cones, são infinitos, né? Então, independente se eu estou observando muito próximo ou se eu estou observando mais longe, né, esse valor do meu potencial ele não se altera. Né? Então, essa derivada aqui com relação ao raio também é igual a zero. Portanto, meu problema se simplifica bastante. Ele torna-se 1 sobre r ao quadrado seno θ del θ seno de θ del v del θ igual a zero. Esse é o meu problema agora que eu tenho que resolver. E v vai depender somente de θ. Eu posso cancelar esse r ao quadrado seno θ com o zero, né, passar para cá multiplicando, e integro uma vez. Quando eu integro a primeira vez, eu obtenho seno de θ igual a... Desculpa, seno de θ dv de θ. Né? Agora eu posso até trocar a derivada parcial por uma derivada absoluta, porque agora eu sei que o meu v depende apenas de θ. Isso aqui vai ser igual a uma constante A. Portanto, dv de θ é igual a A sobre seno de θ. E aqui eu integro mais uma vez. Quem é a integral de 1 sobre seno? Eu não lembro. Deixa eu ver se tem aqui. É isso mesmo? É tão chatinho assim? Menos log da cotangente de x mais a cossecante de x? Será que é tudo isso mesmo? Deixa eu conferir aqui na minha tabela de integral, aqui no final do livro.
Tô achando tão estranho essa solução. Ln tangente de x mais c, tu viu isso por aí também na internet, foi? Na calculadora? A calculadora tá dando função primária agora também, né? É isso mesmo, que o inverso do seno é a secante, né? Então é isso mesmo. Então V de θ é 1 sobre A, que A é igual a 1, então ln aqui apareceu diferente, viu? Sim? Só confirmar isso aqui, peraí. Não, a secante é 1 sobre o cosseno, 1 sobre o seno é a cossecante. Só confirmar isso. É, realmente. Aqui está aparecendo para mim menos logaritmo na base 10 da cotangente de x mais cossecante de x. E o que apareceu aí para você? Tá apareceu diferente aí, né? Na tua deu cotangente de θ vezes cossecante de θ, foi isso, Dayana? Para Iago deu logaritmo positivo da tangente de x sobre 2 mais c, e para Dayana deu menos cotangente de x vezes cossecante de θ. Ah, sim, θ e θ, tá. E aí, qual dessas opções a gente vai considerar? Será que elas são matematicamente iguais? Fiquei curioso aqui. Não sei se elas são matematicamente iguais. Eu vou seguir com essa opção aqui. Ln da tangente de θ sobre 2. Eu quero a integral de 1 sobre seno. Não foi isso que você colocou, não, Iago? Porque aí o A sai para fora aqui. 1 sobre seno de seno. Desculpa, 1 sobre seno de θ.
Cotangente, cossecante, não, apareceu aqui, formas alternativas. De fato. De fato tem menos log da cotangente mais a cossecante, tem essa forma. Tem uma outra forma alternativa que é menos o log da cotangente de x sobre 2. Então, eu acho que, na verdade, aqui, Iago, tá dando exatamente isso. Aqui, para mim, tá aparecendo... Ah, ok. Porque é menos o log da cotangente, certo? Então, é log da tangente, Não, elas são iguais. Menos o log da tangente. E aqui, no site onde eu estou vendo, ele chama log de o logaritmo natural de log, então é ln. Esse terceiro aqui é que eu não tô vendo. Esses dois são iguais. Vamos seguir com essa forma aqui. Então, vamos seguir com ln da tangente de θ sobre 2. Beleza. Então a gente vai aplicar ela nas condições de contorno. Então, aplicando. Aplicando nas condições de contorno. Sempre é uma boa ideia a gente aplicar primeiro na condição de contorno nula, que ela tende a anular alguma coisa, né? Então, vamos avaliar primeiro em π sobre 4, que a gente escolheu para 0. Então, em π sobre 4, o potencial de θ igual a π sobre 4 é igual a 0. Né? Então, substituindo, a gente tem logaritmo natural de tangente de aqui θ sobre 2 vai dar π sobre 8, né, que é π sobre 4, só que vai ser dividido por 2, mais C, tudo isso aqui é igual a 0, significa que C é menos o logaritmo natural de tangente de π sobre 8. E isso aqui dá quanto? Bem, faz aí na calculadora, Iago. Então, se a gente substitui agora fazendo em π sobre 6, espera aí, não, faltou um A aqui em algum lugar, não foi? Porque essa integral é menos ln, então aqui faltou um A ln disso. Sorry. O que é isso, né? Então, essa primeira integral vai dar A ln desse cara. Mais a constante. Então, tem que ter duas constantes, né? São duas condições de contorno. Então, é A ln desse rolê aí, mais B. Então, na verdade, essa solução não vai ser tão direitinha, mas não tem problema. Vou pegar isso e levar lá para cima. Caramba, ele não quer andar direito. Agora acho que vai. Pronto. Vamos lá. Essa aqui é a solução geral. Aplicando em π sobre 4, a gente tem tensão em π sobre 4 é igual a 0, só que aí agora vai ter um A aqui na frente, que eu tinha esquecido, então, tensão em π sobre 4, A ln da tangente de π sobre 8 mais B é igual a 0. Então, na verdade, isso aqui só vai dar a primeira equação de um sistema de equações. Deixa eu colocar aqui.
log da tangente de π sobre 8, log da tangente de π sobre 8 dá menos 0,881. Então, menos 0,881 A mais B igual a zero. Então, essa é a primeira equação do sisteminha que a gente vai ter que resolver. A segunda vai vir da segunda equação. Em π sobre 6, V de π sobre 6 é igual a ln da tangente de π sobre 12 mais B igual a zero. Então, eu posso calcular novamente essa tangente aqui de π sobre 12 e ela vai dar menos 1,317. Então, menos 1,317 A mais B é igual a V0. Essa condição de contorno aqui não é zero, né? Essa condição de contorno aqui é V0. Beleza, essa vai ser nossa segunda equação. Agora a gente tem que resolver para os valores de A e B. Deu 0,88, não foi? Só que deu negativo, né, Iago? Antes estava com menos onde? Ah, ok. Tinha menos A, ok. Porque a gente tinha invertido e ok. Beleza. Então aqui a gente vai resolver esse sistema de equações. A gente pode subtrair um do outro. A gente pode fazer essa primeira equação menos a segunda equação. Então, 1,317 menos 0,881 vai dar 436. Então, vou apagar isso aqui. Então, 0,436 A, eu estou fazendo a primeira equação menos a segunda. 0,436A, o B vai cancelar, igual a menos V0. Portanto, daqui a gente já sabe que A é igual a menos, vamos inverter esse 436, 1 sobre vírgula 436. Isso aqui dá 2,294. Então, deu 2,294 V0. Tem um menos aqui. Beleza. E B, a gente pode pegar dessa primeira equação que está mais fácil, né? B é 0,881 vezes A. Então, tá aqui a minha primeira equação. E B é igual a 0,881 vezes A. Lá da primeira equação. Então, vai ser simplesmente 2,294 vezes 0,881, que dá 2,021. 2,021 vezes V0 e tem um menos aqui na frente. Então, agora nós temos o nosso caso particular. Eu nem precisava ter feito tudo isso. Eu podia ter deixado em função das tangentes, mas aí tudo bem. Então, nosso caso particular, que é a nossa solução do problema, é V de θ igual a... Então, é A ln da tangente de θ sobre 2 mais B. Então, A é menos 2
2,294 V0 ln da tangente de θ sobre 2, fechou, fechou, mais B, né? Então, menos 2,021 V0. Então, eu posso colocar esse menos para dentro, só para minha função ficar mais bonitinha. Então, minha solução é V0, que multiplica 2,294 ln da cotangente de θ sobre 2, fechou, fechou, menos 2,021. Pronto. Essa é a nossa solução. Para o potencial. Agora a gente precisa encontrar quem é o campo elétrico, né? Porque era esse o problema que o problema pedia, né? Era isso que o problema pedia. Então, se não me engano aqui, calcule o campo elétrico entre os cones. Então, se o potencial cresce com menos θ, né? O potencial está crescendo aqui nesse sentido. O potencial está crescendo nesse sentido. O campo elétrico vai crescer no sentido contrário. Então, quem é o campo elétrico? É menos o gradiente do potencial. Então, aqui basta a gente calcular o gradiente para coordenadas esféricas. Então, está aqui no meu livro o gradiente para coordenadas esféricas eu vou colocar aqui um menos del V del R, AR, mais 1 sobre R del V del θ, é isso que a gente vai usar, na direção a θ, mais 1 sobre ρ, 1 sobre R seno θ, né? A ρ, nada a ver, é 1 sobre ρ a θ, mas faltou o del V del θ aqui, ok. Del V del θ a... minha mente está apagando. Del V del φ a φ. Beleza, então essa derivada nós já sabemos que é igual a zero, e essa derivada também, porque o campo ele é constante com R e com φ. Então, meu campo elétrico será menos 1 sobre R del V del θ a θ. Felizmente, a gente já tem del V del θ, porque nós acabamos de solucionar uma equação de Laplace. Sempre que a gente soluciona a equação de Laplace, a gente vai ter já o campo elétrico aqui em módulo. Então, ele já está aqui. Del dv dθ é A sobre seno θ, e nós já temos o valor de A. Então, a gente vai utilizar isso lá embaixo. Isso aqui é menos 1 sobre R, A sobre seno θ a θ. E o valor de A é quem? É menos 2,294 V0. Então, 2,294 V0 sobre R seno θ a θ. Pronto. Então, encontramos aqui o campo elétrico. O campo elétrico é positivo, faz sentido, né? O campo elétrico agora aponta na direção contrária do crescimento do potencial e o valor dele está aqui. Este é o potencial. E aí, alguma dúvida? Não?
Então, beleza. Vamos fazer mais um problema? Temos tempo aí. Talvez dê para a gente resolver mais um ou dois. Vamos pensar num problema com cilíndricas agora. Vamos dizer que a gente agora quer o potencial entre dois planos. Vamos resolver o mesmo problema. Então vamos dizer que o potencial de φ igual a zero, desse semiplano é igual a zero, e o potencial de φ igual a π sobre... Vou botar π sobre 3. Seja igual a um potencial V0. Mesma coisa. Obtenha E no interior dessa questão. Então, x, y, z. O meu primeiro plano é, naturalmente, né, um plano aqui o próprio plano xz, né, que é o plano para φ igual a zero, e a gente está definindo o potencial nesse ponto como sendo nulo. Lembrando que esse plano aqui ele é infinito, né? Plano infinito. E eu quero ver qual é a diferença de potencial entre esse plano e o plano φ igual a π sobre 3. Tá? Então, π sobre 3 é 180 dividido por 3, 60 graus. Né? Vai estar alguma coisa mais ou menos assim. Talvez um pouquinho maior, mas enfim, não importa. Esse plano está passando aqui pela frente, né? Pronto. Então aqui esse ângulo é φ sobre 3. E se não, foi o quê? Foi alguma coisa que eu falei agora? Ah, sim, não foi. Tem alguma dúvida? Tá bom. Então vamos lá. A gente quer calcular quem é a função campo elétrico dentro desse espaço. Então, novamente, Laplaciano igual a zero. E a gente precisa agora da expressão para o Laplaciano em coordenadas cilíndricas. Então, em coordenadas cilíndricas, 1 sobre ρ, del ρ, ρ, del v, del ρ, mais 1 sobre ρ ao quadrado, derivada segunda do potencial em relação a φ, mais a derivada segunda do potencial em relação a z, tudo isso é igual a zero. Aqui, novamente, nós temos um problema de simetria. Né? Esses planos são infinitos, o que implica que o meu potencial ele não vai variar nem com o raio cilíndrico ρ e nem com a altura z.
por conta da simetria do meu problema, ele muda só com φ. Então, portanto, esta derivada aqui em relação ao raio é zero e esta derivada em relação a z é zero também. E o meu problema torna-se, na verdade, super simples, que é derivada ao quadrado de v dφ ao quadrado igual a zero. O ρ eu passei multiplicando aqui, ele já anula, né? Como nós temos uma derivada segunda simples igual a zero, a nossa solução geral é a função afim. Então, v de φ é igual a Φ mais B. Essa não tem nem graça de resolver, porque fica bem simples. Todas são simples, na verdade. Então, aplicando nas condições de contorno, quando a gente aplica em φ igual a zero, que a gente tem aqui o potencial de zero é igual a vezes zero mais B. E isso aqui é igual a zero, então B igual a zero. Aplicando em π igual a π sobre 3, a gente encontra que A vezes π sobre 3 é igual a V0. Portanto, A é igual a 3 sobre π vezes V0. Portanto, a nossa solução, não a solução geral, né, a nossa solução do problema de fato, é potencial igual a φ mais B, 3 sobre π V0, π. Só isso. A gente definiu B para ser zero. Então, quem é o campo elétrico? O campo elétrico é menos o gradiente de V. O gradiente de V em coordenadas cilíndricas é del V, del ρ a ρ, mais 1 sobre ρ del V, del φ a φ, mais del V, del Z a Z. A gente sabe que essas duas derivadas aqui são nulas. E a derivada de del V, del φ é essa constante, 3 sobre π vezes V0. Então, o campo elétrico é igual a menos 3 V0 sobre π vezes 1 sobre ρ na direção a φ. Beleza? Vamos tentar resolver algum problema aqui do livro, então. Posso, vamos fazer isso. Essa questão 5.16, eu pedi do Sadico ou eu pedi do outro livro? Eu acho que eu pedi do outro, não foi? Tá. Então é melhor do que a gente fazer mais um exemplo dessa mesma coisa.
Esse assunto de hoje é referente ao capítulo 6. Deixa eu abrir aqui a minha biblioteca. Só para eu encontrar esse livro e a gente ver esse problema 5.16. Ele está abrindo, que o sistema é bem... Esse minha biblioteca é bem lentinho. E ainda mais quando eu uso banda para poder, né, enfim, estar aqui na aula com vocês, isso demora ainda mais. Então, vamos lá. Uma linha de transmissão coaxial tem condutores interno e externo. Tem condutores interno e externo de raios A e B, respectivamente. Então, a linha de transmissão coaxial tem raios interno e externo. O raio interno é A e o raio... Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Beleza. Beleza. Então, o que a gente tem? A gente tem uma função condutividade, certo? E essa função condutividade, ela é sigma 0 sobre ρ, determine J em ampere por metro quadrado dentro desse espaço. Essa é a letra A. Letra B, determine a intensidade de campo elétrico, considerando a corrente e os amperes e os outros parâmetros fornecidos. Então, eu quero determinar o campo elétrico dentro desse valor. Então, na letra C, usando diferença de potencial é igual a menos a integral de E dl, a gente quer usar uma relação apropriada entre V0 e I. Então, usando isso, relacione V0 e a corrente I. E letra D, determine uma expressão para a condutância por unidade de comprimento. E aí, Iago, me diz aí, como foi que você tentou resolver esse problema? Ele não é um problema simples, não. De jeito nenhum. Então, vamos lá. A gente tem um potencial elétrico V0 e tem um aterramento por fora. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui é resolver a equação de Laplace.
Se a gente resolve a equação de Laplace, a gente consegue resolver a letra B facilmente. É exatamente isso que a gente veio fazendo aqui nesse nosso problema. Se a gente resolve a letra B, a gente resolve a letra A também, com facilidade. Então vamos começar resolvendo pela letra B, porque eu acho que ela vai ser mais simples de resolver do que a letra A. Então, primeiro de tudo, vamos encontrar a solução para o potencial elétrico. A solução para o potencial elétrico. Dentro do meio condutor, a gente não tem carga acumulada, certo? Então, como nós não temos carga acumulada, essa solução será uma solução da equação de Laplace. Então, Laplaciano de V igual a zero. A gente tem um problema cilíndrico em que V depende de qual coordenada? V depende de ρ. Então, V aqui depende de ρ. Então, portanto, eu vou usar a minha versão do Laplaciano para coordenadas cilíndricas, que é essa aqui. Inclusive, até vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu acho que esse Ctrl+C, Ctrl+V é a única vantagem de existir esse método aqui de aula. E eu sei que agora o meu potencial depende do raio e não de θ nem de z. Então, a minha solução da equação será diferente. Eu passo ρ multiplicando, então, ele, zera. Integro uma vez, então, del V, del ρ igual a minha primeira constante de integração, sobre ρ. Portanto, na segunda integração, V de ρ é igual a essa integral que vai dar ln de ρ, né? Então, A ln de ρ mais B. Essa é a minha forma geral para o potencial dentro, né, um potencial que depende dessa função estando no vácuo. Beleza. Portanto, agora eu posso aplicar as minhas condições de contorno para encontrar esta função. Então, se eu coloco a minha condição de contorno em ρ igual a B, essa função, esse potencial aqui é igual a zero, né? Então, A ln de B mais Bzão grande igual a zero. Portanto, B é igual a menos A ln de Bzinho. E aplicando a minha segunda condição de contorno, em ρ igual a, eu tenho A ln de A mais B igual a V0. Portanto, B é igual a V0 menos A ln de A. Então, eu posso fazer uma subtração aqui, de novo, dessas duas equações. Então, esse vai ser meu sistema de equações. Então, eu subtraio a primeira pela segunda. Eu vou fazer o contrário. Vou subtrair a segunda pela primeira. Então, 0 é igual a V0 menos a ln de A mais a ln de B. Portanto, isso aqui vai ser igual a V0 mais A ln de B sobre A. Então, eu passo aqui. A vai ser igual a menos V0 sobre ln de B sobre A. E aí B vai ser simplesmente menos A vezes ln de B.
menos A ln de B. Então, V0 sobre ln de B sobre A vezes ln de B. Ok. Agora a gente pode substituir na nossa equação da solução particular. Então, meu potencial de ρ é quem? A ln de ρ mais B. Então, A menos V0 sobre ln de B sobre A vezes ln de ρ mais B. Então, mais V0 ln V0 sobre ln de B sobre A vezes ln de B. Então, eu posso compactar essa expressão aqui. V de ρ é 1 sobre ln de B sobre A vezes V0. Então, eu coloco V0 em evidência. E esse logaritmo aqui é uma subtração, né? Eu tenho ln de B menos ln de ρ. Então, ln de B sobre ρ. Pronto. Eu posso até colocar isso aqui para baixo dali. Só para essa expressão ficar mais bonitinha. V0 vezes ln de B sobre ρ sobre ln de B sobre A. Então, essa vai ser a minha solução geral. Beleza. Solução geral não, essa é a minha solução particular. Ou seja, já é a solução do problema, a solução da função do potencial em função de ρ. Então, a partir daí eu encontro o campo elétrico. O campo elétrico é menos o gradiente de V. O gradiente também vai ser o gradiente em coordenadas cilíndricas. Esse gradiente está aqui. Olha, faltou um menos aqui, ó. Não, eu introduzi o menos aqui de novo, mas faltou um menos nisso tudo aqui. Então, deixa eu colocar assim, ó. Menos. E aí eu vou fazer novamente aqui um Ctrl+C, Ctrl+V para encontrar o meu potencial elétrico aqui. Só que dessa vez, as funções que serão nulas são outras. Igual a menos. Em vez de serem nulas estas duas funções, serão nulas essas outras duas aqui, ó. Del V, del φ, del V, del Z, porque o potencial depende apenas de ρ. Então, meu campo elétrico, não em vermelho, meu campo elétrico é igual a menos 1 sobre ρ del V. Ou não, tô copiando o lugar errado. Aqui é esse cara daqui. Ah, é diretamente del V, del φ, né? Desculpa, del V, del ρ, a ρ. E a gente já tem essa derivada em algum lugar. Del V, del ρ é a sobre ρ. Então, isso aqui é menos a sobre ρ na direção a ρ. A gente acabou de calcular a constante a. E a constante a é menos V0 sobre ln de B sobre A. Então, é menos, como menos vai dar mais, é V0 sobre ρ ln de B sobre A ou A sobre B? B sobre A. B sobre A na direção a ρ. Tudo bem até aqui? Beleza. Então, essa é a solução aqui da letra B. Já temos a solução da letra B. Vamos, então, agora encontrar a letra A. Eu não sei qual é o método que o livro estava querendo colocar para encontrar J primeiro. Eu acho que isso não vale nem a pena. J vai ser simplesmente sigma E. Essa é uma relação pontual, né? Então, a gente não precisa fazer nada. J é diretamente sigma vezes E. Então, a gente tem sigma.
que é sigma zero sobre ρ. Então, J vai ser V0 sigma zero sobre ρ ao quadrado ln de B sobre A ρ. Pronto. Então, encontramos J. Vamos pensar agora na letra C. Usando essa expressão, relacione V0 e a corrente I. Também não faria dessa forma. Não mesmo. Ah, tô entendendo. Ele quer encontrar V0 eu de verdade não iria usar essa expressão, não, de jeito nenhum. Não vou usar aquela expressão, não. T. Então, como é que a gente resolveria C? A gente precisa calcular a corrente no interior desse material e relacioná-la com o V0. Certo? Então, a gente pode escolher uma superfície qualquer no interior desse condutor. A melhor escolha para essa superfície no condutor é qualquer constante que esteja aqui entre B e A. E eu vou integrar J dentro desse espaço e relacionar com o valor de V0 que já está aqui em J. Então, bem, eu não estou vendo razão nenhuma para a gente fazer isso de outra forma. Então, vamos lá. A corrente I num trecho de altura H. Então, vamos colocar aqui, integrando em um trecho de altura H. Então, eu vou integrar ele num cilindro. Essa corrente I vai ser a integral em um cilindro, tá? De JDS. Então, quem é essa minha integral? Vou integrar nas variáveis z. Z está aqui entrando no plano. E na variável φ. Certo? Então, vou integrar em z e vou integrar em φ. Então, J é V0 sigma 0 ρ ao quadrado ln de B sobre A. Onde foi que eu perdi meu menos 1? O campo elétrico tem que apontar para dentro. Ah, no ln, né? Porque eu estou tirando o ln de um número. Não, ln de um número maior que 1 aqui. Vai dar um valor positivo, né? Então, vamos ver se aqui faz sentido. ln de B sobre A é um valor positivo. ln de B sobre ρ é menor. Então, isso aqui também é positivo. Então, esse potencial vai ser sempre positivo, correto. E ele cresce com ρ. Quanto mais ρ vai se aproximando de B, mais esse ln vai se aproximando de 1.
Não, eu fiz alguma besteira, não fiz? Ah, porque esse número vai aproximando de 1 e a linha de 1 é 0, tá? Ok. Então tá correto. Quando quando ρ igual a b, esse cara vai para 0. A função tá certa. Aí quando eu calculei aqui a derivada, com menos a sobre ρ, deu v deu ρ. Ok, essa derivada aqui é a sobre ρ. Tá aqui. Cadê? Onde é que tá? Menos a sobre ρ. Só que a é menos v0 sobre ln de b sobre a. Isso aqui é um valor negativo. Agora o campo ficou positivo, apontando na direção radial. Certo. Ele aponta na direção radial, ou seja, ao contrário do crescimento. Tá correto. A correta orientação de E e, portanto, a orientação de J também. Então, beleza. Rho ao quadrado ln de A. A Rho, que é J, vezes o ds, né? Então, o meu ds vai estar em função de quem? Dφ dz. E aqui, como eu tenho dφ, vai ter que ter um ρ aqui. Tudo isso aqui é avaliado em ρ constante. Eu estou escolhendo aqui uma superfície, né? Então, vamos dizer que essa superfície tenha raio C. C. Então, estou avaliando essa corrente em ρ igual a C. Então, vou colocar I em ρ igual a C. Portanto, a minha corrente vai ser igual a φ, vai variar entre 0 e 2π, e Z vai variar entre 0 e H. Como nada aqui depende nem de φ nem de Z, todos eles dois saem. Então, 2π vezes H. Essa aqui, ó, é a área do cilindro. Vezes todas as constantes aqui, né? Então, V0, sigma 0, ln de B sobre A. E aqui eu tenho ρ em cima, ρ embaixo, ρ igual a C. Então, vai dar C no numerador e C ao quadrado no denominador. Então, isso aqui vai dar 1 sobre C, ou seja, C ln de B sobre A. Essa é a corrente e, obviamente, essa é a relação entre tensão e corrente, né? Se eu tivesse que fazer a letra D, que no caso eu tenho, D, o que eu estou pedindo D? Eu estou pedindo a condutância por unidade de área. Então, quem é a condutância por unidade de área? Aliás, é unidade de área ou unidade de comprimento? Eu acho que é unidade de comprimento. É unidade de comprimento. Então, se é por unidade de comprimento, eu estou dividindo isso só pelo comprimento H da linha. Então, a condutância, como todo mundo lembra, é corrente sobre diferença de tensão. Então, aqui eu vou avaliar onde essa condutância? Eu avalio para C sendo igual ao meu comprimento final, né? Eu avalio nessa última superfície aqui. Então, vai ser igual a B. Então, I sobre V0. I sobre V0 vai dar essa expressão aqui. Então, 2π sigma 0 sobre B ln de B sobre A. Siemens por metro. Beleza, pessoal?
Tranquilo. Pronto, então acho que a gente vai ficando por aqui, porque pelo tempo não vai dar pra gente resolver mais nenhuma, né? Então a gente continua amanhã. A gente termina esse assunto da primeira VA e faz a primeira VA na semana que vem. Ok, pessoal? Então, obrigado e até a semana que vem.